E vamos para os livros de Esdras e Neemias, que já citamos na conversa anterior para indicar o contexto dos livros de crônica. Mas agora vamos aprofundar sobre o próprio conteúdo dos livros de Esdras e Neemias. Então, o livro de Esdras, como vimos antes, começa com essa publicação do decreto de Ciro. Então, quer dizer, esta obra depende absolutamente deste contexto onde o Império Persa promove a volta das famílias exiladas que estavam na Babilônia durante o domínio babilônico e as copta, quer dizer, as traz para si para ser um braço do próprio império nessa região. Né? Inclusive, já havia, na parte samaritana, o norte, já havia governadores persas e tudo, mas há um convencimento de que seria interessante trazer estas pessoas, porque seriam inclusive mais fiéis ao próprio império do que os que já estavam lá ao norte, que depois que são chamados de samaritanos. E aqui começa o que chama o cisma samaritano, quer dizer, a Samaria é considerada não mais Israel, não mais parte de Israel. Evidentemente, Jesus vai corrigir isto se aproximando das pessoas samaritanas, dando às pessoas samaritanas como exemplos de fé, inclusive. Então, vamos ver como acontece isto no livro de Esdras. Então, no capítulo 1 temos o decreto, né? Sabemos que este decreto, então, de Ciro, que sabemos seria por volta do ano 538, não pode ser cumprido porque ele não deu recursos para construir o templo. Os recursos tinham que ser do próprio povo e não conseguiram esses recursos. Além do mais, não tinha mão de obra. Estas famílias que vieram da Babilônia não eram tão numerosas. A população local era muito mais numerosa. E a população local não entendia por que tinha que reconstruir o templo se viveram tantos anos sem o templo. Lembra que Jesus depois vai falar que o templo vai ser destruído. Né? Aí vem a lista, então, dessas famílias. Então, o que acontece? A proposta, o projeto de Esdras é um projeto de supremacia étnica. Ou seja, trazer um grupo etnicamente identificado, ou seja, que fazem parte, a etnia não é igual à raça necessariamente. Tá? Raça é uma questão genética e complicada até. Todo mundo diz que na humanidade só há uma raça, que é a humanidade. Não é? Mas há características étnicas. Às vezes, algumas características podem ser físicas, mas muito mais a características culturais, né? Ou religiosas, que faz parte da cultura, enfim, a identidade daquele povo. Então, é uma proposta étnica onde a identidade do povo está ligada àquelas famílias que foram exiladas na Babilônia e retornaram. Estas famílias, que em hebraico chamam de Golá, ou seja, as pessoas que estavam no exílio, são as únicas verdadeiras israelitas, verdadeiras herdeiras do projeto de Deus a partir de Abraão, de Moisés, etc. Nenhuma pessoa que não seja descendente destas famílias seria considerado ou considerada parte do povo de Deus. Então há um fechamento étnico. Né? E para isso se usa que a genealogia, ou seja, demonstrar que aquela pessoa é descendente daquelas pessoas que foram exiladas na Babilônia. Tá? Então começa já com a lista das pessoas que já são consideradas então aquelas que vieram e que agora são o verdadeiro Israel. Tá? Então, isso no capítulo 2, né? Vai se andando nessa mesma linha. E no capítulo 3 fala do reinício do culto. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Teve o interessante que coloca isto antes da republicação do decreto, que aparece no capítulo 6. Tá? Mas no capítulo 2, lembra que o templo, então, acabou sendo reconstruído por outro decreto. Né? O decreto do rei Dario. Né? Que isso foi em 520 antes de Cristo. Quer dizer,
538 o decreto de Ciro, né? Já vimos isso no vídeo anterior, mas vamos repetir, né? 8 anos até 530, porque contamos de trás para frente, quando é antes de Cristo. Mas então, até 500 e 500 até 530, né? 8 anos, até 520, mais 10 anos. 18 anos. Depois do decreto, então há um novo decreto de outro imperador persa, que agora sim destina os recursos dos impostos para a construção do templo de Jerusalém, que vai ter muito problema com a mão de obra, porque mesmo assim o povo não queria trabalhar lá. Aí vamos ter a ação do profeta Ageu e do profeta Zacarias para estimular as pessoas que trabalhem na construção do templo. Mas isso vamos ver de novo quando a gente veja o profetismo. De fato, em 515, então, inicia os cultos. Então, para esta hora, então, este reinício do culto foi o começo do novo tempo. Porém, um começo atrapalhado, porque todo mundo estava misturado, segundo esta visão, né, étnica, esta visão racista, podemos dizer, né, que tem o projeto de Esdras. Estava bom o templo, mas a mistura de etnias, isto foi que impediu que a coisa se concretizasse, né? Mas já houve um primeiro momento, então reconhece Zorobabel, que era outro funcionário persa que veio para a construção do templo, mas que é mencionado com mais detalhe no profeta Ageu e Zacarias, depois nós vamos ver. Então fala de Zorobabel e toda essa gente, né, que ajudou a reconstruir o templo até 520, tá? Então isso está no capítulo 3, né? Josué, que era sumo sacerdote, e Zorobabel, né? E aí vai então mostrando como o templo foi reconstruído. Interessante que não fala do profeta Ageu, né? Nem do profeta Zacarias. Por que será que não fala dos profetas? Porque havia algo, de repente estes profetas não foram, segundo Esdras, firmes o suficiente para expulsar as pessoas que não eram da Golá, que não vieram da Babilônia. Né? De repente foi isso. Mas então ele fala deste início do tempo. Depois então vem a questão anti-samaritana. Então, nesta visão racista, havia dois problemas. Né? A mistura de famílias que vieram da Babilônia, as puras, com as famílias que ficaram e se misturaram aí mesmo em Jerusalém. Outro era Samaria, que depois do exílio, então, segundo eles, teria virado alguma coisa que não tem mais nada a ver com Israel. Embora lá fosse o Israel original. Lá foram as primeiras 10 tribos, como vimos nos primeiros vídeos. Então, aqui no capítulo 4, diz: mas quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os repatriados, que se irão Golá, né, estavam construindo o santuário de Javé, o Deus de Israel, vieram ao encontro de Zorobabel, né, porque ele, no primeiro momento, queriam ajudar. Né, mas o próprio Zorobabel já foi contra. E isso diz, aí acertou, em não deixar que os samaritanos ajudassem na construção do templo. Né? Então ele vai fazer isto, né? E então e que depois então os samaritanos, por não ser aceitos que ajudassem, passaram a ser contra a construção do templo. Então viram, são inimigos da gente, né? Então o racismo sempre vai usar, chamar os outros inimigos, né? De pessoas que nos odeia, para provocar o ódio por essas outras pessoas também. E então, no capítulo 4, vai falar toda essa questão dos samaritanos, e depois vai falar aqui, então, sim, da reconstrução do templo, né? No capítulo 5. Porque para ele, aí foi o. Mas está falando de 520, e Esdras vem em 450. Quer dizer, entre 515, vamos colocar quando terminou o templo. Então, entre 515 e a chegada de Esdras, tem 15 anos até 550 anos mais ou menos. 65 anos. Que então essa gente já tinha morrido todo mundo. Já tinha feito, mas ele resgata, porque se olha,
Aí houve um acerto, mas não foi completamente acertado. Tinha que ter expulsado essas outras pessoas estrangeiras. Tinha que ter dito claramente que os samaritanos eram inimigos. Né? E aí então fala, então no capítulo, e aqui fala assim dos profetas Ageu e Zacarias, no capítulo 5. Então o profeta Ageu 5:1. Então o profeta Ageu e Zacarias puseram-se a profetizar aos judeus que estavam na Judeia e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que se inspirava. Né? E aí então vai falar da reconstrução do templo, né? Que depois nós vamos ver com o profeta Ageu e Zacarias. Tá? Então vai dedicar todo este capítulo 6, depois vem o decreto de Dario, que determina a, a contribuição para o templo, e no final do capítulo 6, a Páscoa. A Páscoa, você se lembra, que é a celebração que lembra a libertação do Egito. Só que agora temos um problema. Como vamos celebrar a libertação do Egito, que é a libertação de um imperador, de um faraó, contra o povo oprimido, quando estamos sob o comando de um império? Né? Então, aí quando fala da Páscoa, diz, os exilados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, que era o tempo que se celebrava a Páscoa. Os levitas tinham se purificado como um só homem e por isso estavam todos puros. Então a questão da pureza, isto bate muito em Levítico, né? A pureza e impureza. Depois lembra que Jesus vai criticar esse sistema de pureza e impureza. Os discípulos são criticados porque não lavam as mãos antes de comer e coisa. E onde está a pureza? Está lavar as mãos, está no coração do ser humano, né? Então, Jesus vai criticar. Mas é um sistema, então, da pureza racial, da pureza do origem, né? Então, o sistema racista sempre coloca esta questão da pureza como um critério. Que vinha da espiritualidade persa, que não tinha nada a ver com a pureza racial. Os persas tinha a questão do fogo, da purificação, de se lavar. Mas Esdras vai usar este critério da espiritualidade persa, da pureza, para dizer que há só um tipo de pessoa que pode ser puro e o resto das pessoas são impuros e não podem fazer parte do povo. Por isso, quando hoje a igreja que discrimina as pessoas LGBTQIAPN+, ou que discrimina as mulheres, usa muito Levítico. E dizem que não são puras, porque a mulher fica grávida, porque não sei o quê, porque o parto, porque, né? Ou LGBT, porque tem uma sexualidade X ou Y, não seria puro, e assim por diante. Então, por isso se usa muito Levítico, e mais Levítico do que o próprio livro de Esdras, para excluir pessoas, porque é uma época de exclusão de pessoas a partir do critério da pureza e da impureza. Né? E aí diz então, dice aqui no 21, né? Estamos no 6:21, tá? Comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que tinham rompido com a impureza das nações do país e tinham se juntado a eles para buscar Yahvé, o Deus de Israel. Assim, não tem mais nada a ver com a libertação do Egito. Então, pega a Páscoa e a usam para falar da pureza dos que vieram da Babilônia, que se separaram da impureza dos outros povos. Nada a ver com a revelação original da Páscoa, né? Que era a libertação de todos. Né? Mas então, mostra como na própria Bíblia há contradições. Aqui a Páscoa é uma contradição. Né? E Jesus vai de novo celebrar a Páscoa, incluindo todos os povos. Né? Aí no 7, então, fala da a missão do próprio Esdras. Então, diz que Esdras era um funcionário do rei persa, do Artaxerxes, que é o terceiro rei mencionado, primeiro Ciro, depois Dario, agora Artaxerxes, né? Nem sempre na ordem certa, isso historicamente não bate muito bem. Mas haveria um rei Artaxerxes, ao qual Esdras se dispôs a dizer: olha, eu me disponho a organizar aquele, porque teu pai, teu avô, né, fez o templo lá, criou as condições, o templo foi construído, mas aquele povo não está preparado para defender o Império Persa. Nós precisamos organizar aquele povo. E esse povo tem uma lei original, a lei de Moisés, né? Aquelas leis que estavam lá. Então, permite que então, eu conheço essa lei, vou pegar essa lei, vou reorganizar essa lei, vou incluir alguns elementos nessa lei, de maneira que este povo se torne realmente um povo fiel ao império.
Porque é o único jeito de convencer o imperador. Não ia convencer o imperador porque Javé é bom. Não, é porque ia ser fiel ao império. Então, Esdras assume esta função, né? Então, diz aqui no versículo 7, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia, porque a Babilônia era parte do Império Persa nesse momento. Era um escriba versado na lei de Moisés, dada por Javé, o Deus de Israel. Com a mão de Javé, seu Deus, estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo o que ele pediu. Né? Então, claro, agora, é uma visão para justificar, não, foi o rei que se converteu a Javé. Não, na verdade, porque a lei servia para o império. Né? Mas também, segundo Esdras, serviria para garantir a sobrevivência daquele povo, a sua identidade étnica, né? Embora essa identidade fosse construída pela exclusão dos outros. Então, uma construção racista da identidade étnica. Há outras formas de construção de identidade étnica, as etnias têm sua identidade, mas sempre uma identidade aberta, dialogal, né? Em comunhão com outras identidades. Aqui não, estava em exclusão das outras identidades. Tá? Aí então, aí vem, disse que Artaxerxes, no versículo 11, entregou um documento, né, a Esdras, né, que diz assim: sacerdote, escriba, sábio e intérprete dos mandamentos de Javé e de suas leis referentes a Israel. Então, essa que está, né? Então, ele se dedica a fazer isto, né? Não vamos entrar nos detalhes, então ele vai reescrever toda a lei. E aí, então, ele vai lá para a Israel, para a Palestina, né? Para Judá, e é Judá que se chamava, né? Porque não era nem toda a Palestina, que o norte estava com os samaritanos, né? Então, era só a parte de Judá, né? Entre Betel e o sul, né? Então, e o Mar Morto, né? Então, essa parte aí, né? Então, ele vai para lá, né? E aí, então, e aí no capítulo 8, 8:1, Esdras 8:1 diz assim: eis com sua genealogia os chefes das famílias que subiram comigo da Babilônia, o rei. Então, de novo, a genealogia para dizer: estes são os únicos verdadeiros Israel, porque este demonstra que são filhos, netos e netos daqueles que foram exilados. Então, de novo, esse mesmo processo de fechamento étnico e racismo e exclusão de pessoas que não se encaixassem nestas genealogias. Tá? No capítulo 9, então, aí está realmente o decreto racista do livro de Esdras, que é a exclusão, a ruptura dos matrimônios estrangeiros. Na verdade, não, é a exclusão das mulheres estrangeiras. Então, Esdras, nesse critério, enfrentou alguns problemas. Primeiro, as famílias que vieram da Babilônia não eram suficientes para dar vida a Judá. Precisavam de mais gente. Só que com o fechamento étnico não podiam contar com todas as pessoas. Só com aquelas que fossem descendentes das famílias que vieram da Babilônia. Então, o que ele faz? Ele aponta, para variar, né? Porque também é uma, além de ser racista, é patriarcal, né? É machista, patriarcal, aponta para as mulheres. Então, a culpa da impureza do povo que estava lá era das mulheres estrangeiras. Estrangeiras não significa de outro país. Eram mulheres que tinham nascido aí, nessa mesma terra, de famílias que sempre viveram nessa mesma terra, mas que não eram descendentes de aquelas que tinham sido exiladas na Babilônia. Então, essas mulheres deviam ser expulsas, todas, com seus filhos. Né? Depois nós vamos ver agora, depois de terminar essa parte, tem os Macabeus ainda, mas depois o Cântico dos Cânticos do livro de Ruth, e o livro de Jonas também, profético de Jonas, que contestam esta teoria. Tá? Mas, em princípio, estou dizendo, só as mulheres. Então, as mulheres têm que ser expulsas e seus filhos também. Os homens, não. Os homens têm uma chance: casar com mulheres que vieram das famílias da Babilônia. Então, aí ele garante que uma parte fique para dar uma reforçada. Né? Então, os homens que eram casados e tinham suas famílias, suas esposas, seus filhos e filhas,
tinha que, então, expulsar essas mulheres que não eram descendentes da Golá, seus filhos e filhas, expulsar mesmo, fora do território e se morressem de fome, se fossem escravas, não interessa. Porque o racismo, assim, o racismo trata as outras pessoas como o sionismo hoje, né? Que aliás aqui diz que aqui está uma das possíveis origens, ou pelo menos é uma referência do sionismo, né? Ou seja, da ideia de que, então, os outros não interessam, os outros que morram, mas que saiam do nosso território. Não temos responsabilidade pelos outros, só por nós. Então, expulsavam essas mulheres. E aí, então, eles casavam com mulheres descendentes das famílias que vieram da Babilônia, e a partir daí os filhos eram descendentes e tudo passava a ser parte, essas famílias passavam a ser donas de tudo, né? Controlar tudo, né? O que existia. Né? Então, esta era a lógica que foi aplicada. Se o homem se negasse a expulsar as mulheres, os filhos, ele também era expulso junto com a família. O que também aconteceu. Nem todos os homens aceitaram isso. Então, há uma lista depois de homens que aceitaram e de homens que não aceitaram. Né? E aí, então, ele refaz quem pode ficar ou não. Isto está no capítulo 9 e 10, praticamente fala disso. Acusa as mulheres, como acusaram de bruxas no passado, acusavam delas trazer as divindades de outros povos e contaminar o povo e tal. Todo aquele blá 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 do racismo religioso que existe até hoje em relação às religiões indígenas, às religiões afro-brasileiras, né? Enfim. Então, é a mesma questão, né? Porque a mesma conversa do racismo e da supremacia étnica, né? Então, aí no capítulo 10, a partir do versículo 1, os culpados, quer dizer, aqueles homens que se negaram a abandonar suas famílias e pronto. E aí termina o livro de Esdras. Né? Então, veja, é uma paulada racista terrível. Né? Bom, aí começa o livro de Neemias. Mas Neemias, então, tem um perfil um pouco diferente de Esdras. Neemias não é um sacerdote, não é especialista na lei, é um administrador. Diz que ele é um que cuida das roupas do rei, que cuidava da agenda, né, do rei. Né? Vamos ver aqui a apresentação do próprio Neemias. E ele se encontrava em Susa, que era a capital do império, né? Enquanto Esdras é da Babilônia, estava em outro lugar. Né? E aí ele era descendente destes que tinham sido exilados antes na Babilônia. E aí ele pergunta ao rei sobre como estão e tal. E o rei, ou outras pessoas, não sei se falou com Esdras. Há várias teorias aqui. A teoria de que se Neemias veio primeiro, depois veio Esdras, ou se Esdras veio, voltou para a Babilônia, veio Neemias e depois veio Esdras de novo. Bom, aí há uma série de teorias que depois podemos aprofundar, se acha necessário. Né? Mas então o fato que ele fica sabendo, né, de que o povo lá está passando necessidade, porque realmente o povo estava pobre. Ainda as leis de impostos para o templo não tinham sido estabelecidas. Os sacerdotes estavam pobres, os mais ricos eram algumas pessoas que tinham propriedades rurais, né, que ainda conseguiam né, vender os seus produtos, mas que não eram da Golá, a maioria. Então, aí por isso que Esdras quer tirar essa propriedade dele e passar para o povo que veio da Babilônia. E aí eles, vendo isto, né, ele então pede ao rei Artaxerxes, né, diz assim, ó, no capítulo 2 aí, tá? No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, né, sendo o encarregado do vinho, peguei e ofereci ao rei. E antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Então, ele era encarregado do vinho, quer dizer, da administração do banquete, só do vinho, né? E aí ele era amigo, conhecido pessoal do rei. E era uma cara de triste. Por que está triste? Ah, porque eu ouvi falar que meu povo lá em Jerusalém está passando fome, está mal, né? Eu acho que não é certo fazer isto. E aí ele consegue autorização, então, do rei para ir lá e reorganizar aquele povo. Tá? Para cuidar. Então, na verdade, e ele chega lá e ele vê uma coisa: que faltava aquele povo?
autoestima, porque tinha o templo, mas Jerusalém não tinha muralhas. As muralhas, naquela época, era o que definia uma cidade. Ou seja, qual é a diferença entre uma aldeia e uma cidade? Que a cidade tem muralhas. Tá? E se tem muralhas, tem um exército, tem quem cuida da cidade, tem poder, não é? E não tinha. Então, Neemias dá uma olhada e diz assim: não, não pode ser. O único jeito de aqui levantar a autoestima deste povo, de que se sintam povo, é fazer as muralhas. Não é o templo já estava feito. As muralhas, tá? Mas as muralhas eram um problema, porque fazer uma muralha significa se transformar numa base militar. Tá? É, o Egito podia ver isto com desconfiança. E o pessoal samaritano, que já tinha sido deixado para lá, na época quando foi construído o templo, disse: agora é o último que falta, façam um templo, e agora que fazer muralhas. Então, porque o que acontecia? Judá era parte da administração da Samaria. Com as muralhas, evidentemente, seria autônomo. Então, eles estavam contra também a construção das muralhas, achando que isto era o prenúncio de uma revolta contra o Império Persa. Então, Neemias tem que fazer toda uma argumentação para o rei, que recebe as cartas dos governadores da Samaria, dizendo que era um horror o que estavam fazendo. E ele disse: não, não é. Eu te garanto que se fazemos a muralha, Jerusalém vai defender o Império Persa. E o rei confia em Neemias. Também não era um grande problema se levantasse uma revolta, podia ser esmagado rapidamente. E aí ele pensa assim: não faz mal, tem aí uma fortaleza que vigia o Egito, porque o Egito sempre foi. Aí sim que havia risco de revolta o tempo inteiro. Né? Então, ele autoriza, né? E aí vem a parte de Neemias de buscar voluntários para construir a muralha. Não tinha como pagar a construção. Né? Então tinha que conseguir voluntários. Né? E aí ele vai, então, buscar artesãos, pessoas que podiam construir. Só que ele percebe que havia muita pobreza. Havia gente, a maioria era pobre mesmo, né? E havia alguns um pouquinho mais abastados que não estavam nem aí com os pobres. Disse: não, para que possamos reconstruir a muralha, temos que estar todos juntos. E para isso temos que ter justiça social. Ou seja, temos que cuidar de nossos pobres. Ele ainda não faz essa divisão de expulsar as mulheres, não, ainda estava todo mundo junto. Parece, né? Porque depois isso vai aparecer depois. Por isso, alguns dizem que Neemias teria vindo primeiro, sem fazer essa divisão étnica, juntando todo o povo para reconstruir as muralhas, né? Com o sentido de autoestima. Né? Isso vai lembrar muito na Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal que era judeu da Alemanha entrou no exército alemão para lutar pela Alemanha. Né? Porque eles achavam que estavam lutando pelo seu país, até que o regime nazista começou a, então, eliminar os judeus por serem judeus, né? E levar para campos de concentração. Aí eles viram que não, mas em princípio estavam defendendo o seu país. Então, da mesma maneira, as pessoas que depois foram discriminadas por Esdras, neste momento estavam defendendo Jerusalém, estavam fazendo um lugar seguro para ele, para a família dele, que ia dar uma autonomia, o que também podia trazer uma certa prosperidade econômica. Né? Então mas vai ter que haver justiça social. Então vamos ter que não só ter dinheiro para pagar os operários, mas que ninguém passe fome. Né? Então aí ele vai juntando as pessoas e vai então promovendo a justiça social. Por isso o pessoal vê melhor Neemias do que Esdras e acha que aquela parte de Neemias que concorda com Esdras pode ter sido um acréscimo posterior e Neemias teria vindo antes e não participado deste fechamento étnico que Esdras depois vai fazer. Mas são teorias. Né? Então aí vem novas reações dos inimigos, né, que querem impedir, né, e aí então ele de novo, né, fazendo toda uma explicação para o imperador, né, e aí então as dificuldades sociais então vem no capítulo 5. Aí então que a questão diz assim:
Neemias 5, tá? Levantou-se uma grande queixa entre os homens do povo e suas mulheres contra seus irmãos, os judeus. Então, quer dizer, quem são que está reclamando? As pessoas que não vieram da sua. Os judeus são os que vieram da Golá, que tinha aquele que vieram da Babilônia, que tinha aquela genealogia. Então, estava aqui junto gente que não era de lá. Então, não tinha havido ainda essa expulsão, né, das mulheres e suas famílias, ou dos homens que não aceitaram deixar as mulheres. Então, esses reclamaram que o que vinha da Golá estava melhor e eles pior. Né? Um dizia: somos obrigados a penhorar nossos filhos e nossas filhas para receber trigo, para podermos comer e sobreviver. Outro dizia: temos que empenhar nossos campos, vinhas e casas para receber trigo durante a penúria. Outros ainda diziam: devemos que tomar dinheiro emprestado, penhorado nossos campos e vinhas para pagar o tributo do rei. Ora, temos a mesma carne que nossos irmãos e nossos filhos são como os deles. Quer dizer, aí há o manifesto antirracista, né? Tá, mas qual é a diferença no final entre só porque eles têm uma árvore genealógica diferente da nossa, nós não comemos, nós não temos o mesmo direito? Ah, agora para construir a cidade, a muralha, aí sim. Agora para o resto, não. Como que é? Né? Então, no entanto, temos que entregar a escravidão nossos filhos e filhas. E há entre nós, nossas filhas, algumas que já são escravas. E aí, Neemias não pode ser. Então, tem esse lado de Neemias que as pessoas então diferenciam nesse sentido. Neemias de Esdras, tá? Aí então, e sempre tá, e sempre os inimigos, no capítulo 6 os inimigos de novo querendo impedir. Então, tanto que ele dá armas, e aí a coisa ficou, aí ficou. Porque primeiro era, aí disse, não, vamos ter que dar armas lanças, espadas, enfim, para quem está reconstruindo a muralha, porque pode a qualquer momento ser atacado pelos da Samaria que não querem impedir que a gente faça a muralha. Então deu armas para as pessoas. Quer dizer, não no sentido de armas de hoje, né? Mas no sentido de vai ser uma milícia, um exército que defendesse, então que eles se sentissem que tinham as condições de defender os inimigos que eram contra esta reconstrução. Mas todo mundo junto, sem discriminar ninguém por enquanto. Tá? Aí no capítulo 7 diz: quando a muralha ficou reconstruída, eu fixei os batentes, os porteiros foram colocados nos seus postos. O porteiro como o vigia, né? Confiei a administração de Jerusalém a Anani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que muitos outros. E aí então ele termina seu trabalho, repovoar Jerusalém, ou seja, manda vir mais gente para que Jerusalém tenha uma vida econômica, tá? E aí então vem no capítulo 7, a partir do versículo 6, de novo a lista dos que eram. Então, aqui muitos acham que foi um acréscimo, né? Que então, quando foi redigida esta obra, o pessoal de Esdras colocou e disse: olha, cuidado, esses outros que não eram da Babilônia ajudaram a construir as muralhas, tudo bem, mas não são os verdadeiros judeus. Os verdadeiros judeus são só aqueles que vieram da Babilônia. Tá? Então retoma o projeto de Esdras, né? No capítulo 7, depois do versículo 6, e o capítulo 8 segue na mesma linha. E no capítulo 9, ainda uma cerimônia expiatória, ou seja, todo mundo fica na praça, ouve a lei sendo lida. Então, dizem, aí, isto seria depois, quando Esdras voltou já com a lei redigida. Tá? E aí, então, todo mundo se arrepende e se comprometem a ser o verdadeiro Israel. Inclusive, aí sim resgatam a memória do Egito. Né? No capítulo 8, só que o resgatam condenando, lembra, os becerros de ouro. Aqui, então, no capítulo 8, no capítulo diz, mesmo quando fizeram para si um becerro de metal fundido, disseram: eis o teu Deus que te fez sair do Egito. Então, possivelmente, foi esta gente de Esdras que colocou o bezerro de ouro lá em Êxodo, que colocou né? E para justificar a narrativa que já existia lá no livro dos reis, e então condenar definitivamente as tribos do norte
que a partir de aí teria deixado de ser o verdadeiro Israel. Tá? E aí, então, o compromisso com a comunidade e o compromisso de manter os matrimônios. Então, aí traz todo, no 9 e 10, a incorporação do projeto de Esdras no trabalho de Neemias. Foi Neemias? Não foi? Foi colocado depois? Não sabemos. Então, a parte boa de Neemias são os primeiros capítulos, onde realmente o povo se organiza, ganha identidade, se promove a justiça social, enfim. Essa parte está boa. Depois continua tudo mais ou menos seguindo a mesma coisa que Esdras, que está no livro de Esdras. Tá? Também no capítulo 12 se lembra, então, como foi a construção do templo de Jerusalém, né? E aí a dedicação da muralha no capítulo 12, versículo 27. Né? E, então, a construção do ideal de uma nova sociedade a partir daquelas famílias que vieram da Babilônia. Né? No capítulo 12, versículo 44, diz: naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas destinadas às provisões. Então, todo, né, como era na época de Davi e Salomão. Né? E aí Neemias vem uma segunda missão. Né? Então, aí que pode ser. Então, deve haver Neemias, Esdras, e depois voltou Neemias. Diz assim: mas antes o sacerdote Eliasim fora encarregado das salas o templo de nosso Deus, sendo parente de Tobias. Bom, aqui vem toda a parte de quem era, né? E diz que houve problemas de corrupção, de incestos praticados lá, enfim, uma bagunça lá. Então Neemias vem para colocar ordem de novo, porque então havia tido alguns problemas, né, dentro do templo, né? Naquele dia, diz no 13:23, naqueles dias também encontrei judeus que tinham se casado com mulheres assotitas, amonitas e moabitas. Quanto aos seus filhos, a metade falava da língua de Azoto, ou a língua deste ou aquele povo, mas não mais falava a língua dos judeus. Amoestei-os e amaldiçoei-os, e bati em diversos, arranquei os cabelos e ordenei em nome de Deus: não deveis dar a vossas filhas e filhos deles, nem tomar como esposa para vossos filhos ou para vós mesmos alguma das filhas dele. Então, aí parece. Então, esse segundo Neemias é um Neemias que está completamente de acordo com a política de Esdras e vem então implantar de vez a política de Esdras em Jerusalém. Né? E assim termina o livro de Neemias. No próximo vídeo vamos falar das novelas que ficaram para trás, Ruth e outras. E seguimos conversando sobre a Bíblia. Até a próxima. Cuyo dono de alma severa no habrá en semejanza, y por tanto nada producía. Había un pedazo de campo cercado, mas en sus verdes pastajes ningún animal era criado, y por tanto nada alimentaba. Había una terra mal assombrada, un lugar de deserta soledad, regido por cercas que cercaban muchas, y por tanto no se multiplicaba o pão. Havia cerca na alma para fazer sangrar a alma e aprisionar falsas riquezas sem nada de sublime, compleno, e portanto gerava miséria.